Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e desde já gostaria de convidar cada um de vocês para estar compartilhando os nossos vídeos, bem como também fazendo a sua inscrição aqui neste canal, deixando o seu like, fazendo também o seu comentário sobre os assuntos que a gente está tratando aqui com vocês. E nessa oportunidade a gente vai estar abordando um assunto bem recorrente no meio evangélico, principalmente nas escolas dominicais, centros de ensino, cursos de teologia, que é sobre quem foi a mulher de Caim. Afinal de contas, só havia ele, a mãe e o pai. Então, de onde veio a sua esposa? A gente vai estar esclarecendo isso para você. E se você ficar conosco até o final, teremos uma segunda dúvida também a ser esclarecida, que é sobre a ira. Afinal de contas, ela é pecado ou não? Temos sim textos bíblicos que afirmam que a ira é pecado. E outros textos que indicam que não é pecado. Qual a versão correta sobre essa questão? Fique conosco que nós vamos esclarecer isso e muito mais aqui neste vídeo. Muito bem, então vamos para a questão de hoje. Afinal de contas, quem foi a mulher de Caim? Conforme já falamos no início do vídeo, só havia ele, a sua mãe Eva e o seu pai Adão, visto que ele já tinha cometido um homicídio contra o seu próprio irmão. Então, com quem ele casou? A resposta não é muito complicada, sabemos que a questão não é tão complexa quanto aparenta ser, porque na verdade Caim casou ou com uma das suas irmãs ou com uma de suas sobrinhas. Isso mesmo. Você vai me perguntar então como isso era possível se não havia nenhuma irmã, nenhuma sobrinha no momento em que ele se desvencilha dos pais? É muito simples a resposta. Sabemos que Adão viveu 930 anos. Gênesis, no capítulo 5, versículo 4, é dito que Adão teve filhos e filhas. Ou seja, Adão não ficou limitado apenas a Caim e Abel. Eles tiveram muitos outros filhos. E com uma idade de 930 anos, imagina você quantos filhos não daria para fazer. Tendo em vista que não havia métodos anticoncepcionais, não havia também televisão, não havia nenhum tipo de orientação contraceptiva naquela época. Você olha para os dias de hoje, por exemplo, e vê avós que tiveram 15 filhos, que tiveram... A minha avó, por exemplo, ela teve 10 filhos. E eu conheço avós de colegas meus também que tiveram 15 ou mais. Vejam, pessoas que não chegaram nem aos 100 anos. Tiveram todos esses filhos. Imagine Adão e Eva vivendo 930 anos. Quantos filhos não deu para eles fazerem? Bom, aí você vai me perguntar, mas Amadeu, Caim então casou com uma de suas irmãs ou uma de suas sobrinhas, mas isso não é incesto? Isso não é condenado por Deus? É, mas não na época em que ocorreu o fato. Essa proibição sobre o incesto, ela só foi ocorrer lá em Levítico, no capítulo 18, a partir do versículo 6. Ou seja, não havia nenhuma restrição em termos de lei para que a Caim viesse a transgredir alguma lei. Então, nesse aspecto, encontramos perfeitamente uma harmonia dos fatos. Afinal de contas, de que maneira a humanidade poderia se expandir, se multiplicar, se não fosse através de parentes, não é? Então, a gente vê que a resposta não é tão complexa assim como a gente imaginava. Essa é a primeira resposta de hoje sobre o nosso vídeo. Muito bem, afinal de contas, a ira é pecado ou não? E o que coloca essa questão realmente num patamar de dúvida, num aspecto de dúvida, é justamente dois textos bíblicos. O primeiro, que está lá em Efésios no capítulo 4, vai dizer que nós devemos nos irar, mas sem pecar. Ou seja, o texto está validando a ira. De contrapartida, a gente tem o texto lá de Gálatas no capítulo 5, dizendo que a ira é uma obra da carne, portanto, pecado. Afinal de contas, de que maneira podemos harmonizar esses dois textos a fim de fazer com que a gente compreenda o real significado dessa questão? Muito bem, a questão é bem simples. O que você precisa levar em consideração, antes de mais nada, é que a ira não é pecaminosa necessariamente em si mesma. Não. A ira, ela se torna pecado a partir da maneira como ela é canalizada.
E ela pode ser canalizada de uma forma saudável ou ela pode ser canalizada de uma forma pecaminosa. Isso mesmo. Como eu canalizo a ira de uma forma saudável? É quando essa ira é utilizada como resposta ao pecado, uma resposta contrária ao pecado, melhor dizendo. Você observa no Antigo Testamento, em várias passagens, Deus manifestando a sua ira contra a iniquidade presente em Israel e presente também em outras nações. Você vai observar também que no Novo Testamento, Jesus também agiu em certas ocasiões através da ira. Mas tanto Jesus quanto Deus utilizaram a ira como resposta contrária ao pecado. Então a ira sendo canalizada como uma resposta contrária ao pecado, ela se torna saudável. Agora, quando a ira é utilizada como uma ferramenta de execução do pecado, aí essa ira já é considerada uma obra da carne. Eu vou exemplificar melhor para você. Um pai, por exemplo, que corrige o seu filho com uma certa ira, ele está manifestando aquela ira como uma resposta contrária ao erro que o filho cometeu. Então essa ira, ela se torna saudável. Mas quando esse mesmo pai de família, por exemplo, fica irado no trânsito e tira a vida de alguém apenas por uma discussão banal, essa ira foi canalizada como ferramenta de execução do pecado. Portanto, é uma ira maléfica, é uma ira que não é saudável para você nutrir, para você praticar. Então, essa é a resposta, essa é a solução para a harmonização desse texto. A ira, ela se torna pecado ou bênção, dependendo da forma como ela é canalizada por aquele que vai utilizá-la. Então, essa é a resposta e esse foi mais um momento para que a gente pudesse aqui aproveitar para esclarecer melhor sobre quem foi a mulher de Caim e um pouco sobre a ira, tá? Então, agradeço a você, continuo insistindo para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações, deixe o seu comentário também pertinente a esse assunto e, no mais, a gente só tem a agradecer por tudo que vocês já nos ajudaram a construir até aqui. Em primeiro lugar, a Deus e até a próxima. Valeu!